Aí é para ficar tranquilo. Olá, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos iniciando mais uma Conexão Campinas, uma live inteligente feita para pessoas especiais. Conexão Campinas é um espaço para discussão de assuntos de interesse da cidade, na área cultural, esportiva, educacional e política. Conexão Campinas de hoje tem uma participação especial do professor Eduardo Coelho, uma pessoa muito conhecida e respeitada nos meios acadêmico, social e político da cidade. O professor Eduardo Coelho é pré-candidato do MDB à Prefeitura de Campinas. Boa noite, professor Eduardo Coelho. Muito obrigado, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado participar da nossa Conexão Campinas. Boa noite, Clóvis Cordeiro, e a todas as pessoas que estão nos assistindo. Uma grande honra participar dessa live com você e as pessoas que sempre estão com você. Professor, eu que agradeço a sua participação. A primeira pergunta minha é, toda vez que eu encontro o senhor nos eventos, eu falo, meu querido reitor, meu caro reitor, e hoje eu falo professor Eduardo Coelho. Quem é Eduardo Coelho? Bom, eu sou uma pessoa que comecei a minha vida como todo mundo. Comecei por baixo, numa família de gente trabalhadora. Meu pai teve 6 filhos, mexia com gado, mexia com galinha, com porco, com cabrito, ia buscar cabrito na Bahia, vendia aqui, era sitiante e tinha muito orgulho disso, porque ele, com isso, conseguiu formar 6 filhos, né? Eu comecei minha vida desde menininho, estudando num grupo escolar, que hoje seria uma escola de ensino fundamental pública, né? Lá no Castorina Cavalheiro, ali perto do posto 3 Avenidas. Depois, eu passei para o culto à ciência e fiz lá o ginásio e o colegial. E saí de lá e entrei na Universidade de São Paulo e fiz lá engenharia, terminei a engenharia, fiz o meu mestrado, casei lá em São Carlos com a Silvia e tive 4 filhos. E depois eu voltei para Campinas, pegando a minha vaga que eu tinha lá de professor da USP para a Unicamp. Desde 1980, eu fui professor da Unicamp por 35 anos. Depois, eu também virei professor da PUC, acabei sendo diretor de faculdade, depois vice-reitor, depois reitor por 2 vezes, e eu fui seguindo a minha vida acadêmica, profissional, sempre com dificuldade, ganhando eulerite igual todo mundo, comprando casa no BNH, no Sistema Financeiro de Habitação igual todo mundo, enfim, eu segui a minha vida, e graças à minha família, que é sempre muito unida, integrada e luta todo mundo junto, a gente foi conseguindo as coisas, né? Depois, eu fui secretário de Obras de Campinas, fui secretário de Educação, criei a Metrocamp junto com o Zé Luiz Junqueira, meu amigo, e a gente foi seguindo. A condição de deputado federal surgiu no meio desse caminho, quando eu estava na direção da Eletropaulo em São Paulo, aí fui chamado, eu era suplente, fui chamado, virei deputado federal, e fiz algumas coisas interessantes como deputado, tais como trazer o Poupa-Tempo para Campinas, criar a região metropolitana de Campinas. Foi um esforço muito grande que nós, alguns deputados, fizeram para viabilizar isso, né? Então, eu sempre fui um batalhador, lutador, uma pessoa que tem religião, tem família, que gosta de respeitar os outros, gosta de dialogar, gosta de trocar prosa, gosta de jogar futebol, tênis, e sou uma pessoa de fé em Deus, como a maioria dos brasileiros, né? Nós acreditamos em Deus e acreditamos que não é só estar com Deus no coração, é necessário agir, sobretudo em favor das pessoas que são mais necessitadas, né? Esse sou eu, com muita, assim, humildade, não tenho nenhuma vaidade pessoal, a não ser aquilo que eu construí ao longo da vida, que é um bem natural, que é o conhecimento, as amizades e tudo que a gente foi construindo, né? Professor, o senhor nos últimos anos vem desenvolvendo algumas atividades na hora de planejamento. Voltando um pouquinho, o senhor tem uma experiência grande, eu não sabia disso, também na área administrativa.
Então, um reitor de uma universidade com 20 mil alunos, ele tem que administrar muito bem, né? Porque ali nós estávamos num momento muito difícil, com o governo Sarney, a turma não sabe disso, mas durante o governo Sarney, no finalzinho, a inflação era de 80% ao mês. Hoje a gente fala de uma inflação de 3% ao ano, todo mundo fica pensando, nossa, nós estamos parecendo com a inflação dos Estados Unidos, né? Mas, na época, era 80% ao mês. Quer dizer, uma mensalidade escolar na PUC, 1.000, vamos dizer, no mês seguinte era 1.800. Você imagina a loucura que era e você administrar professores querendo mais remuneração, funcionários, alunos não querendo pagar porque não estavam podendo, e aí é uma situação difícil. E administrar também o conjunto, né, de PUC e hospital universitário. Não era eu o administrador, superintendente, mas a relação com o hospital, o conhecimento de toda a área da saúde da PUC, você sabe que é um hospital de grande envergadura, me deu muita condição também de conhecer a área da saúde. Depois, fui diretor da Eletropaulo, numa diretoria com 11 mil funcionários, com um orçamento de 2,5 bilhões de reais, em 1995, corresponderia a 5, 6 bilhões hoje, tranquilamente, né? E também fui diretor da Metrocamp, na qualidade de secretário de obras de Campinas, não apenas você faz a obra, vai lá e tal, você tem que planejar, você tem que abrir a licitação, você tem que pedir recursos federais, estaduais, você tem que fazer todo um processo de coisas que corresponde a uma gestão. Quando você é secretário de Educação, não tem jeito, você tem que administrar centenas de escolas, de creches, de pessoas, de muitos professores, monitores, cuidadores, gestores educacionais e as famílias, né, que correspondem aos pais dos alunos que vêm frequentar o sistema educacional numa cidade complexa e importante como Campinas. Então, é claro que eu adquiri uma experiência muito grande administrativa, seja no setor público, seja no setor privado, o que me dá a condição de não temer um orçamento do tamanho do orçamento de Campinas, de não temer desafios, né? Mas, por outro lado, com a humildade de saber que nada você constrói sozinha, sempre com pessoas competentes, que dialogam, que trazem as melhores experiências, né? Professor Eduardo Coelho, a gente está vivendo um momento excepcional, um momento muito triste, delicado da nossa história, não só em Campinas, como todo o Brasil e todo o planeta. Eu gostaria que qual a sua percepção desse momento que a gente vive? A gente já vem administrando, Campinas está já em estado de calamidade, já está em estado de emergência, desde que decretou a quarentena, dia 23 de março. A gente está caminhando para 4 meses de quarentena de excepcionalidade. Como que o senhor está vendo essa administração da crise? A gente está no caminho certo? Olha, eu conversei hoje com um médico num programa que eu gravo, o programa Mais Cidadão, que vai aos sábados, às 11 horas, ao ar. Conversei com o Albano Franco, o Adair Albano, que é um médico excelente, já foi secretário de Saúde de Campinas, já foi presidente do Mário Gato. Ele colocou um vírus novo, uma doença nova, desconhecida, com um grau de agressividade bastante grande, que sai de um país como a China e pega a Europa, pega os Estados Unidos, a Inglaterra, pega a Austrália, a Nova Zelândia, enfim, pega todos os continentes praticamente e deixa todo mundo atônito. Todo mundo ficou sem saber o que fazer. Quando você não sabe o que você faz, você joga na defensiva. Então, naquele momento, parece que o que acontecia na Itália era, se as pessoas saírem para a rua, elas vão se contaminar e as pessoas vão morrer. E morriam mesmo, morriam 10 mil pessoas todos os dias, era um negócio absurdo. Então, o Brasil tomou atitudes vamos dizer, de mais precaução. Aí, o que houve foi uma discordância em relação ao governo federal, estaduais e municipais, e aí o STF definiu quem deveria coordenar esse processo, que seriam os estados e os municípios. E, com isso, vamos dizer assim, os estados, cada qual com a sua realidade, estabeleceu um protocolo das pessoas fora da rua, só atividades essenciais, etc.,
para ver se continha. Por que fez isso? Para dar tempo de fazer hospitais de campanha, construir mais leitos de UTI. Naquela época não tinha nem respiradores, que hoje tem em quantidade, não tinha respiradores, não tinha nem máscara. Você se lembra quando a gente queria comprar álcool gel? Não tinha. A gente queria comprar máscara, não tinha. Cada um queria vender uma máscara por R$50, não é? Então, todo esse processo foi muito doloroso. Eu não posso dizer que houve erros e acertos, porque eu não estou no lugar da autoridade para poder dizer isso. Mas acho que foi cometido um erro, que foi o seguinte. Por exemplo, no estado de São Paulo, você tinha a capital com um grau de contaminação maior, o ABCD em volta de São Paulo também, mas você tinha no interior de São Paulo, em regiões para frente de Limeira, vamos dizer para frente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, toda aquela região, não tinha casos. Então, o que aconteceu? Se estabeleceu um distanciamento social de 4 meses agora para trás, também em áreas onde os casos não existiam. Aí o que acontece? Já cansou as pessoas. E agora que São Paulo começa a diminuir a curva aumenta na região do interior. Mas o pessoal já está isolado no interior há 4 meses. Então, aí vem um cansaço e vem uma nova determinação no sentido dessas pessoas do interior se distanciarem entre si de uma forma mais rigorosa, porque lá os casos estão aumentando exponencialmente, tá certo? Então, esse erro, talvez, foi de levar o Estado de São Paulo inteiro, o Brasil inteiro a esse processo, quando algumas regiões poderiam esperar um pouco. No momento que começasse mais contágio, aí você começava o distanciamento. E não arrebentava a economia do Estado como um todo, entendeu? Talvez esse tenha sido um erro. Mas é duro você falar hoje, não é? É aquele cara que pega as coisas depois que aconteceram e começa a fazer comentário. Comentar as coisas feitas é mais fácil, né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem que ir caminhando, ainda há, em Campinas, sobretudo, ainda há uma fase de platô, mas um platô no pico, né? É um pico onde o número de mortes ainda incomoda muito e as contaminações também. Tem que descer essa curva para poder entrar nas outras fases, laranja, amarela e tal, e a gente poder retomar o comércio, os bares, restaurantes, sempre com aqueles cuidados que são necessários, né? As pessoas sabem. Os clubes, por exemplo, não em todas as áreas do clube, mas em algumas, onde as pessoas possam andar, passear, sentar, tomar um sol, vitamina D, etc. Então, a administração disso é que é sempre difícil. Como abrir? A hora que você abre, se você abre demais, volta o número de contaminações a aumentar. É o que aconteceu, por exemplo, em Barcelona. Já estava tudo mais ou menos tranquilo, de repente agora voltou. Isso aconteceu também na França. Então, a gente tem que estar administrando algo que é novo. Enquanto a vacina não vier, nós vamos ficar numa condição de ensaio e erro. Abre um pouco, administra, complicou o UTI de hospital, volta um pouco. É um processo lento, gradativo, mas com muita responsabilidade. Ele deve ser tocado, acho que com o apoio da comunidade. Professor Eduardo Coelho, além da parte mais triste dessa crise toda, que é a parte da perda das vidas humanas, que Campinas já tem um número muito grande, da dor das famílias, essa pandemia, essa crise provocada pela pandemia, ela vai deixar sequelas. A cidade hoje gasta mais em função disso, e gasta com razão, e ela arrecada menos e vai continuar arrecadando menos. Qual é a perspectiva que o senhor vê para o próximo ano? Que cidade que o prefeito eleito em novembro vai encontrar em 2021? Não é nada fácil. O que você está colocando é um quadro real, né? É o que efetivamente vai acontecer. Não é apenas uma coisa assim, eu imagino que pode acontecer isso. Vai acontecer o que você está falando. O orçamento da prefeitura combalido, o do governo do estado de São Paulo combalido, o do governo federal, com todos esses gastos que aconteceram. Você se lembra quando se falava, não vão ter um gasto só, um déficit de 130 bilhões de reais esse ano. Já chegamos a quase R$1 trilhão de déficit.
Por quê? A soma de todos os incentivos, as emergências, os apoios aos estados e municípios, a compra de equipamentos, tudo isso levou a um descontrole orçamentário total. Da mesma forma, no município de Campinas, se arrecada menos. A folha de pagamentos continua e se arrecada menos. E determinadas atividades precisam ser feitas, porque são essenciais. O atendimento à saúde, a educação, assistência social, tudo isso acontece. Segurança, por exemplo, né? Área de transportes, tudo isso tem que funcionar naturalmente. É por essa razão que não dá para imaginar que você não tenha, por exemplo, duas coisas. Uma delas é o uso da tecnologia. Como a tecnologia hoje nos abraçou, de uma forma geral, tanto nas escolas, como nas empresas, o home office, a pessoa ausente do trabalho, mas trabalhando, isso tem que ser feito também. Tem que reduzir custos com isso, tá certo? As tecnologias ajudam nessa redução de custos. A outra coisa é que a administração tem que ser diferente. Primeiro, uma administração que seja firme, que seja de gestão para valer, porque você não pode gastar um tostão a mais porque você não tem, porque você não arrecada, não é? Nem pensar em arrecadação por aumento de impostos, impossível, porque as pessoas não aguentariam isso, tanto no plano federal, estadual ou municipal, não é? E o gestor tem que ser uma pessoa de diálogo, que converse, que pense em novas alternativas, que receba ideias para fazer essa administração num quadro de pós-pandemia, com o novo normal que vai acontecer, que a gente não sabe ainda direito qual é, nem sabe quando as escolas efetivamente vão voltar, como que a educação vai administrar tudo isso, como que a saúde vai ficar com casos, por exemplo, que hoje você atende muito Covid, mas fica muita coisa represada, com possibilidades de infarto, com pessoas com diabetes, possibilidade de ter um AVC e tudo, e até tratamento de tumores de câncer, estão sendo adiados em função dessa pandemia, dificuldade enorme que a área da saúde tem para atender a todos, não é? Então, às vezes, você precisa fazer uma cirurgia, se ela é eletiva, aquela que você marca a data, você não pode fazer, porque não tem espaço no hospital que está totalmente direcionado para atender essa pandemia como algo emergencial. Então, se você tem uma equipe muito boa de trabalho, pessoas que entendem das coisas, reduzem os custos, conversam com os funcionários da prefeitura, estabelecem um diálogo bacana para que todos se sintam integrados a um projeto que possa fluir, que possa ser bem compreendido pela cidade e tudo, você tem alguma chance de prosperar e navegar nesse mar incerto. Agora, fora disso, eu não acredito em nada. Coisa de inexperiência, chegar lá e falar, quero ver como é que faz para administrar, isso não pode. Precisa ter alguém que já administrou orçamentos grandes para poder compreender isso e poder atuar, né? Professor, o senhor mencionou aí a questão da tecnologia e educação. A gente sabe também em Campinas que houve muita dificuldade para o pessoal da periferia, o pessoal que não tem tanto recurso, acompanhar o mesmo nível de aula, acompanhar aulas, não havia rede, não havia equipamento. Como fazer para diminuir essa distância tão grande entre essas classes? No momento desse, a gente também constata essa diferença e o que ela provoca. Como fazer para diminuir isso, professor? Olha, você viu até que teve que adiar o Enem porque os estudantes das escolas públicas tiveram uma dificuldade nesse período de estudar, de se preparar. Então, aqueles das escolas particulares que tinham os professores fazendo educação à distância, educação remota, híbrida, né, que foi viabilizada através de ambientes de aprendizagem, eles se beneficiaram. E aqueles que vêm de escola pública e que moram em bairros mais afastados, às vezes não tem uma internet com uma potência para pegar o sinal de um conteúdo educacional, essas pessoas ficam prejudicadas. As crianças, da mesma forma, na educação infantil foi pior ainda, né? Porque nem tem o conteúdo e nem a criança está habilitada, nem a mãe em casa ou o pai estão habilitados para ajudar a criança, como em alguns lugares não tem o sinal da internet.
e nem tem um laptop para olhar, tem que ser através de um celular. Nem sempre esse celular tem uma capacidade de pegar quantidade pesada de sinais que vem para ele para ser um ambiente educacional. Então, tudo isso é muito complicado. Como fazer? Você tem que, através da IMA, por exemplo, criar um mecanismo de ampliar as redes Wi-Fi nos bairros, em determinados locais dos bairros, onde o jovem possa ir, a criança possa ir, o pai, a mãe. E quanto mais próximo de casa, esse sinal vai favorecer. As pessoas, de uma forma geral, têm celular, então elas, vamos dizer, se viram. O que é necessário é estabelecer ambientes de aprendizagem menos pesados para que esse acesso se viabilize pelo celular. Claro que isso não vai ficar até o fim. Já, talvez no começo do ano que vem, no final deste ano, se possa voltar às atividades. E voltando, na escola teríamos uma educação híbrida, uma parte presencial e uma parte à distância. Nessa, à distância, a criança tem que compreender aqueles instrumentos, né? E poder responder aos professores, para poder ser avaliado, os pais entrarem também para conversarem com os professores. Enfim, é um desafio novo. Agora, não é nada perdido, porque tudo isso em educação é uma riqueza. Quem é da área da educação sabe que tudo que se fez, todo esse problemaço que foi enfrentado, ele representa um conhecimento novo para uma nova realidade, porque muita gente falava assim, eu não sei mexer com o computador, eu não sei mexer com dar aula à distância e tal. De repente, teve que fazer, fez, e deu certo, entendeu? Então, muita coisa vai melhorar e é preciso uma nova mentalidade para entender que as empresas, elas não vão ser as mesmas, grandes prédios talvez não sejam alugados, porque parte deles as pessoas podem ficar em casa trabalhando, tanto aqui como nos países mais avançados do mundo, essa nova realidade vai acontecer. E vai, vamos dizer, impactar a gente, sejam pais, sejam dirigentes, sejam pessoas, empresários, e a população em geral. Mas eu acho que a população no Brasil, ela sempre se adapta. Se você põe uma urna eletrônica, ele aprende a votar. Se você fala para ele que ele tem que pagar a prestação pelo seu celular no home banking, ele aprende a fazer. Ele aprende a fazer compra das coisas pela internet. Então, todo mundo aprende as coisas. O brasileiro é muito intuitivo, ele aprende. Né? Professor, para a gente caminhar para a nossa parte final de Conexão Campinas de hoje, no pós-pandemia, ou ainda dentro de pandemia, a gente vai entrar dentro de um processo eleitoral, a gente vai ter as eleições municipais. Com todo esse clima que a gente carrega, não vai ter como se desfazer disso. Quais são os fatores que o senhor acredita que serão determinantes na escolha do futuro prefeito? O senhor não é candidato ainda, o senhor é pré-candidato à Prefeitura de Campinas pelo MDB. Quais são os fatores sim, que o senhor acha que serão fundamentais, tanto para a escolha do prefeito como dos vereadores? Bom, o primeiro critério que eu acho que as pessoas vão ver é a seriedade daquele representante. Por quê? Ninguém aguenta mais corrupção, coisa errada, desvio de dinheiro, ninguém aguenta. Não estou falando de Campinas, estou falando do Brasil e do mundo. Né? O cansaço em relação à chamada velha política existe. Então, é preciso eleger gente com novos padrões de comportamento público. Eu aprendi com o Magalhães Teixeira, com o qual eu trabalhei muitos anos como secretário de obras, que você tem que ter interesse público acima do seu interesse. Você é um cidadão que tem conhecimento, você tem uma determinada capacidade de fazer as coisas, mas você faz isso para a população, você não faz para você. Então, o prefeito, o vereador, vão ter que pensar dessa forma, porque é assim que haverá a cobrança da população. A segunda coisa é o conhecimento. Ninguém vai votar numa máquina desse tamanho que a prefeitura, esse ano, um orçamento de 6 bilhões de reais. Só para a saúde, 1,5 bilhão. Para pagar os inativos, 1,2 bilhão. Para a área da educação, 1,1 bilhão. Não é qualquer coisa.
E vai, provavelmente, aumentar o ano que vem um pouco ainda. Então, isso significa que o administrador tem que saber administrar coisa grande, é uma nave. Isso aqui não é uma brincadeira, é um jato que tem todos os mecanismos, tem todos os aparelhos, mas o comandante tem que ser bom, porque senão as coisas não andam, tá certo? A terceira coisa são as conexões do dirigente, porque ele tem que se dar bem com o governo federal, com o governo estadual, tem que arrumar dinheiro de parcerias público-privadas com as empresas, tem que ir nas ONGs, tem que conversar com todo mundo para ampliar o empreendedorismo em Campinas, com menos burocracia, mais agilidade, para que as empresas venham para cá. Se possível, reduzir até alguns impostos, dentro de uma responsabilidade, claro, mas pensando numa atração para pessoas, empresas, possam vir para cá. A outra coisa que precisa ser pensado são as políticas públicas. Pensar nas pessoas que têm menos, as pessoas que precisam mais de atenção do órgão público. Na área da saúde, a pessoa não consegue pagar um plano de saúde, ele tem que ter um SUS que funcione. Na área da educação, ele não consegue pagar uma escola particular, ele tem que ter uma escola pública de qualidade. E assim por diante. Aí você fala em habitação, tem que ter o direito de morar, tem que ter alternativas mais baratas para as pessoas morarem. Sempre isso gera políticas públicas que têm que ser colocadas à disposição para as pessoas dizerem, eu posso ter uma esperança nessa cidade. Eu sou alguém olha para mim, eu faço meu esforço, eu trabalho, eu luto, mas eu quero ter um espaço, eu quero ser respeitado, né? Então, essa esperança tem que ser dada. E a outra coisa que eu acho é a necessidade do empreendedorismo. Você sabe que muita gente agora foi demitida, eram 13 milhões de desempregados, passamos a 15 milhões, e até as estatísticas falam que seriam 17 milhões de desempregados no Brasil. Ora, se um bar vai fechar, um restaurante vai fechar, se um hotel vai fechar, etc., esses empregos não vão voltar. Então, o que tem que ser feito? É um processo de ensinar as pessoas a empreenderem, para eles venderem alguma coisa, ensinar como é que faz a contabilidade disso, como é que faz a propaganda na internet do seu trabalho e tudo mais, entende? Então, alguém que tinha um espaço numa empresa e não vai ter mais, ele precisa criar a sua própria atividade. E a prefeitura pode ajudar muito nesse processo de ajudar a capacitar as pessoas para isso. Ela tem vários locais onde se pode fazer isso. E você pega o apoio do SEBRAE, de outros organismos, ONGs, etc., para viabilizar esse processo de capacitação das pessoas para o mundo novo. Não vai ser um mundo só da carteira assinada, vai ser um mundo do trabalho e da renda, mas buscada com a competência que a pessoa tem, tá certo? Tá bom, professor, muito obrigado, eu agradeço a sua participação em Conexão Campinas de hoje, e o senhor tem um minutinho para fazer uma mensagem final para o público e desejo ao senhor boa sorte. Muito obrigado. Então, eu sou pré-candidato a prefeito pelo MDB de Campinas, tenho apoio hoje de bastante gente, de muitas entidades, que me pediram para eu enfrentar essa luta. Eu estou dizendo sim a esse enfrentamento, vamos para frente, é um desafio enorme, sobretudo agora, né, com essa questão da pandemia, mas eu acho que se a gente se somar a pessoas competentes e que tenham esse espírito público, nós seremos capazes de construir alguma coisa. Todo mundo merece, quem já foi prefeito daqui para trás, merece elogios por muitas coisas que fizeram, mas são muitas coisas que precisam ser feitas, e nós precisamos enfrentar esses desafios. Olhar para Campinas de hoje com os olhos do futuro, pensando em dar esperança para as pessoas. A pessoa que vive aqui tem que dizer, eu nasci nessa cidade, eu quero viver nessa cidade, eu quero constituir família nessa cidade, e eu quero ter a oportunidade de contribuir com a cidade, mas que a cidade me respeite, permita que eu pertença a essa cidade. É isso que eu acho que é fundamental. E a fé em Deus, acima de tudo, que nos move à frente para que a gente acredite nas pessoas, acredite no Pai Celestial, que vai nos dar a orientação para a gente fazer sempre melhor no caminho da dignidade. Muito obrigado. Muito obrigado, então, professor Eduardo Coelho, que participou desta conexão especial. Até uma próxima oportunidade, professor.
Nós conversamos, então, hoje, em Conexão Campinas, com o professor Eduardo Coelho, que é pré-candidato pelo MDB à Prefeitura de Campinas. Nós estaremos de volta na quinta-feira com mais uma Conexão Campinas. Muito obrigado a todos, obrigado pela audiência e até a próxima.